CPA desejado e ROAS desejado. Quais as principais diferenças, como eu posso aplicar, o que significa cada uma dessas métricas no Google Ads. Meu nome é Daniel Pizetti, eu sou supervisor da equipe de Google Ads aqui da Blueberry e antes de iniciarmos o conteúdo eu gostaria de fazer um convite para você para se cadastrar no link que vai ter aqui na descrição desse vídeo para que você receba uma consultoria gratuita com a nossa equipe comercial. Hoje eu resolvi trazer um tema que geralmente ele gera muitas dúvidas, né? O que é o CPA desejado, o que é o ROAS desejado, quais as diferenças, como eu posso aplicar e muitas vezes eu vejo que tem gestores que acabam utilizando sem saber de fato o significado de cada uma, às vezes eu estou utilizando sem ter as minhas tags bem definidas, sem ter os meus valores de conversões bem definidos, e isso gera uma confusão na inteligência artificial do Google e se torna muito difícil a otimização e a escala das campanhas. Então, por isso eu resolvi trazer o conceito do que significa cada uma delas e como eu posso aplicar no dia a dia, beleza? Então, basicamente, o CPA desejado é o custo por aquisição. Na verdade, o CPA é o custo por aquisição. Então, eu vou falar um pouquinho do CPA, depois eu vou falar do CPA desejado. O CPA é o custo por aquisição, que significa que basicamente é quanto eu gasto para ter uma conversão. Então, por exemplo, se eu gastei na minha campanha R$500, eu tive 50 conversões. Cada conversão valeu R$10. Então, a cada R$10 investidos, eu tive uma conversão totalizando R$500 de investimento. Isso nesse cenário que eu trouxe aqui para vocês. E basicamente o CPA desejado é eu definir na ferramenta, na estratégia do Google, um valor que eu digo para o Google assim, Google, a cada valor que eu colocar aqui definido, eu preciso ter uma conversão. Então, por exemplo, se a minha meta, né, eu tenho uma meta clara aqui na minha empresa que eu preciso ter uma conversão a cada R$20, eu programo na ferramenta, olha, a cada R$20 eu preciso de uma conversão e eu vou gerar esse comando para o Google e ele vai em busca das conversões em relação a essa meta que eu coloquei. Então, basicamente, o CPA desejado é isso, eu definir um valor de conversão na ferramenta e o Google buscar uma conversão a cada valor investido que eu coloquei como meta. E o que seria o ROAS nesse contexto, né? O ROAS, geralmente, ele é utilizado mais em e-commerces, porque o ROAS, em definição, ele é o retorno sobre o investimento em anúncios, em publicidade, né? Então, o Google, ele busca um retorno sobre esse investimento. Então, por exemplo, se eu tive aí um retorno sobre as minhas campanhas de R$2.000 e eu investi R$500, isso significa que eu tive um retorno de 4 vezes o que eu investi. Então, a cada R$1 investido, eu tive R$4 de retorno. Então, basicamente, o ROAS desejado, esse é o conceito. Por isso que ele é mais utilizado para e-commerce, porque no e-commerce eu já tenho um valor definido de uma maneira muito prática. Quando as tags são instaladas da maneira correta, esse valor que é vendido no e-commerce, ele já é puxado automaticamente para dentro da ferramenta de Google Ads. Ele não é impossível utilizar essa estratégia para campanhas que são focadas em leads, em conversões de formulários, por exemplo, mas ele é mais difícil. Para esse tipo de estratégia, eu tenho que ter um valor bem definido de conversão para cada lead recebido. Então, por isso que ele é mais comum para e-commerce que já tem os valores definidos através da plataforma de e-commerce. E o que eu preciso saber antes de definir o meu CPA desejado em cima das minhas campanhas, né? O CPA desejado, a gente tem que tomar bastante cuidado quando for fazer essa mudança, essa estratégia, porque ela tem algumas regrinhas, algumas situações que, caso eu utilize de uma maneira não tão adequada, pode ser que eu tenha maiores dificuldades para poder performar essa estratégia. Então, por exemplo, se eu utilizar o CPA desejado já no início, criei uma conta agora, criei uma campanha agora, estou começando do zero, ele é mais difícil de ter essa performance, porque o CPA desejado, ele trabalha em cima do meu histórico de campanhas, histórico de conta. Então, se eu iniciar do zero, fica difícil para o Google buscar um histórico para alcançar essa conversão desejada. Então, se eu programar ali na ferramenta, olha, Google, eu preciso de uma conversão a cada R$50. Caso ele não tenha onde se basear ainda com conversões antigas, vai ficar mais difícil ele alcançar esse tipo de conversão. Então, naturalmente, a escala se torna mais difícil e, consequentemente, os meus resultados. Então, esse é um dos princípios básicos assim do CPA. Eu sempre ter um bom histórico para poder desenvolver um bom resultado. Outra situação que o Google nos traz é que eu preciso ter um investimento de 15 a 20 vezes a mais do que o meu CPA desejado. E isso geralmente torna um pouco difícil da utilização do CPA. Por exemplo, se eu estou iniciando agora uma campanha de tráfego e eu não tenho um valor de investimento tão alto, ou melhor, já venho anunciando há um tempo, já tenho histórico, eu quero colocar agora o CPA desejado, mas eu ainda não tenho um investimento tão alto assim nas minhas campanhas, se torna um pouco difícil, né? Eu tenho que ter então um CPA 15
20 vezes menor do que eu invisto. Então, se eu tenho aí um CPA de 10 definido, eu preciso investir 150 a 200 reais por dia nessa campanha. Então, às vezes, fica um pouquinho fora da realidade da conta, dependendo do seu momento aí de empresa. Então, mas eu já vi muitos casos que, mesmo utilizando um CPA que ele não condiz com todo esse valor de investimento que eu falei aqui, ele também tem bons resultados. Por isso que o histórico é muito importante, foi a primeira coisa que a gente comentou aqui. O histórico ele é muito importante, então por mais que eu não tenha um investimento tão alto assim como o Google recomenda, eu ainda consigo estar utilizando o CPA desejado da melhor maneira. Agora, claro, tem algumas regrinhas básicas, né? Então eu não posso, por exemplo, ter um CPA desejado acima do valor que eu invisto por dia na minha campanha. Por exemplo, eu tenho um CPA desejado definido de 60 reais e o valor que eu invisto aqui na minha campanha é 30 reais por dia. Isso quer dizer que eu vou estar falando para o Google que a cada 2 dias, a cada 2 dias que eu estou rodando as campanhas, eu vou ter uma conversão. Isso dificulta demais a entrega das campanhas. Então até não faz tanto sentido. Se você tem pelo menos o dobro do investimento do CPA, um pouco a mais, é melhor. Então, por exemplo, se eu tenho ali 30 reais, o meu CPA é de 30 e eu tenho 60 reais de investimento diário. Aí ele já se torna um pouco mais tranquilo de poder rodar. Então eu estou dizendo para o Google que por dia eu ainda consigo ter 2 conversões. Então ainda o Google ainda consegue trabalhar, ainda consegue trazer um bom retorno em cima disso. Mas para isso precisa de um bom histórico, de boas otimizações, de um bom tempo de campanha rodando. Caso contrário, vai ficar muito difícil para o Google ir atrás desse volume de conversões. Então basicamente essa é a principal diferença entre o CPA desejado e o ROAS desejado. Então o CPA desejado, ele foca muito mais nessa questão de volume de conversões. Então, se eu tenho de fato uma meta bem definida e eu tenho um volume de conversões que eu quero focar nesse volume de conversões, o CPA desejado é muito melhor para a sua estratégia de campanhas. Enquanto o ROAS, ele geralmente é mais utilizado para e-commerce, mas também, como eu falei, não existe um impedimento de você utilizar o CPA desejado em campanhas para e-commerce e o contrário também não. Mas para isso você sempre precisa ter suas metas, os seus valores de conversões bem definidos na sua campanha. Outro ponto que eu tenho que ficar muito atento com a questão do CPA desejado, que se eu colocar um CPA desejado muito baixo, é possível que o Google não consiga entregar essas conversões. Então, por exemplo, por mais que eu tenha um histórico de conversões, eu tenho histórico ali de, sei lá, 20 reais, o meu CPA é de 20 reais e eu mudei as estratégias da minha campanha e coloquei para CPA desejado. E aí, eu coloquei aí um valor de 10 reais de CPA desejado. 10 reais a menos do que o que o Google está entregando hoje. É difícil que o Google consiga entregar esse valor de uma maneira tão rápida. E aí eu posso estar prejudicando o histórico das minhas campanhas. Então vamos lá, se eu tenho histórico de 20 reais, meu CPA é de 20 reais. Do nada, eu troco e coloco um CPA de 10 reais. A tendência é que o Google ele não consiga participar de alguns leilões, não consiga entregar os nossos anúncios para esses leilões e, consequentemente, o Google ele vai entender que o anunciante está perdendo dinheiro. Ele não está conseguindo entregar o CPA de 10, que é o que está definido ali. O Google ele só consegue entregar o de 20, que é o histórico daquele momento. Ele acaba automaticamente parando de aparecer alguns leilões, vai diminuindo os cliques e, consequentemente, a campanha pode até parar de gerar resultados e, consequentemente, cliques e, enfim, outras situações. Ela acaba diminuindo os números. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu for trocar a minha campanha de uma estratégia comum para uma estratégia de CPA desejado, o ideal é que eu coloque ou o valor que já está no histórico ou até mesmo um valor um pouco a mais, porque o Google ele vai trabalhar em cima do que eu já tenho, do histórico que eu já tenho. E aos pouquinhos eu posso ir diminuindo isso manualmente. Então eu posso diminuindo, de repente, em alguns, em um real, em alguns centavos. Manualmente eu posso diminuindo isso para o Google ir alcançando aos poucos a minha meta definida. Agora, se eu diminuir de uma maneira muito brusca e rápida, a tendência é que eu não tenha as conversões e, inclusive, a campanha ela pare de rodar, vai perdendo os cliques, vai perdendo o histórico. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer essa troca de uma estratégia comum para uma estratégia de CPA desejada, justamente por essa questão do histórico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, observar bem as métricas das campanhas e depois aí sim definir o meu CPA em cima do que eu vi de números das campanhas que estão entregando. E o ROAS desejado, que é o retorno do investimento em cima dos anúncios, de publicidade, ele tem uma coluna que ela está oculta. Geralmente a pré-definição ali do Google Ads não mostra essa coluna do retorno sobre o investimento. Então, para eu poder identificar quanto as minhas campanhas estão retornando em cima do que eu investi, você tem que adicionar a coluna valor de conversão / custo,
está lá em colunas, você edita e você adiciona essa coluna. Então, caso você esteja trabalhando com ROAS desejado em campanhas para o seu e-commerce, e você não encontrou ali a coluna para saber qual o retorno que está tendo ali dos resultados, você precisa adicionar essa coluna para poder identificar esse resultado. Então, isso aí, quando você for iniciar as campanhas, já tem que ter essa coluna para poder não se perder aí na hora de identificar o retorno das suas campanhas. Tá? E o conceito do ROAS, eu sempre digo que ele é como se fosse ao contrário do conceito do CPA desejado. Porque o CPA desejado, como eu falei aqui nesse vídeo, se eu diminuo demais o CPA em relação ao histórico, o CPA histórico das minhas campanhas, ele acaba enforcando ali meu CPA e acaba não conseguindo entregar. O ROAS, ele é o contrário. Se eu já estou tendo um tipo de retorno em cima dos meus anúncios e eu troco a minha estratégia atual por uma estratégia de ROAS desejado e acabo colocando o ROAS muito alto, vou colocar ali um retorno de 1000%. E o meu retorno está muito abaixo disso, meu retorno está de 100%. Ou seja, meu retorno está de 1 e eu coloco um retorno de 10. O que pode acontecer? O Google ele vai entender que eu não estou conseguindo trazer esse retorno que o meu anunciante está pedindo. E aos poucos ele também vai parando de entregar, vai perdendo os cliques e consequentemente as conversões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o CPA e com o ROAS. Se eu troco para CPA e diminuo demais o meu CPA desejado, eu corro o risco de ter a minha campanha parando de rodar. E no ROAS desejado, se eu troco a estratégia e coloco um ROAS muito acima do que o histórico está entregando, a tendência também é que ele pare de entregar, pare de ter os cliques, pare de ter as conversões, consequentemente aí eu vou ter uma perda de histórico muito grande. Para voltar depois aí é sempre uma luta. Um fator interessante do ROAS também é que como ele foca muito nessa questão do valor de conversão, é possível que eu esteja trabalhando com uma estratégia, certo? Vamos supor que eu esteja trabalhando com uma estratégia de maximizar conversões e eu tenho um volume de conversões legal, tenho um retorno bacana ali nas minhas campanhas e eu troco essa estratégia para ROAS desejado. Pode ser que aconteça o seguinte, eu estou tendo um retorno maior em cima do meu investimento, então eu estou vendendo mais, né, em questão de faturamento, porém o volume de conversões está menor. Isso pode acontecer, porque o ROAS desejado ele vai focar no retorno do faturamento, no retorno do que eu investi, nas vendas, certo? No valor da venda, não no volume da venda. Então essa é a principal diferença. Pode ser que eu esteja trabalhando com uma estratégia, eu tenho mais volume de vendas, porém o retorno não é tão grande e depois que eu troco para ROAS desejado eu acabo tendo um retorno maior, um valor de conversão maior, mas o volume é menor. Então isso é natural porque o Google ele acaba focando nessa questão do ticket, de ter de fato o retorno maior, não nessa situação do volume. Então se você notar essa mudança brusca aí nas suas campanhas, quando você for mudar a estratégia de lance e de fato mudar essas métricas, é perfeitamente normal, porque ele é o foco principal da estratégia nova que você vai estar adicionando. Então com esses conceitos de CPA desejado e ROAS desejado, você já consegue tranquilamente definir o objetivo das suas campanhas, definir quais estratégias você vai conseguir utilizar e principalmente ir identificando os resultados a partir delas. Se você tiver com alguma dúvida, trabalhei com CPA desejado, não tive êxito, trabalhei com ROAS desejado e acabei tendo algum tipo de problema, deixe no comentário, a gente vai procurar responder você, tirar essas dúvidas e por enquanto a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.